15º vídeo da série TI-89 Titanium, área entre funções. Temos aqui duas funções, f de x, 4 mais 0,5x, esta reta, certo? Desenhada nessa figura, e g de x, menos 0,3x ao quadrado mais 6x menos 8, esta parábola desenhada nessa figura. E desejamos saber a área entre elas, marcada nesse pontilhado e nomeada como A0. Bom, temos duas maneiras de fazer isso na TI-89. Graficamente, onde desenhamos as duas funções, determinamos os pontos A e B, os pontos de interseção, certo? E calculamos a área abaixo da parábola e depois a área abaixo da reta, subtraindo os dois valores, certo? A outra maneira é integrando g de x menos f de x, certo? Mas vamos lá, vamos fazer. Primeiramente, temos que inserir as duas funções na calculadora. Fazemos isso em tecla verde, y igual. Inseridas as duas funções, eu inseri aqui 4 mais 0,5x em y1, eu vou marcar com F4 para que ela seja desenhada no gráfico. E eu inseri a g de x, menos 0,3x ao quadrado mais 6x menos 8, em y2. Novamente, vou marcar com F4. Inseridas as duas funções, peço para desenhar. Tecla verde, graph. As duas funções estão bem ajustadas na tela, mas se elas não estivessem, eu posso vir aqui tecla verde, window, e ajustar a escala. X mínimo, X máximo, X scale, Y mínimo, Y máximo e assim sucessivamente, né? Poderia ajustar aí a escala Y, X. Outra coisa importante é ter noção aqui de o X mínimo desenhado no gráfico, que é 1, e o X máximo desenhado no gráfico, que é 20, que nós vamos usar no gráfico, como farei a seguir. Então vamos lá, vamos ao gráfico. Bom, dentro do gráfico, a primeira coisa que temos que fazer é determinar essa interseção e essa interseção. Lembrando que o mínimo aqui de x é 1 e o máximo aqui é 20, certo? Então vamos lá. Como é que eu determino as interseções? F5, item 5. Ele me pede para marcar a primeira curva. Pode ser a reta, não tem problema, onde o cursor está, certo? Dou um Enter. Segunda curva, pode ser a parábola, não tem problema, dou um Enter. Agora ele me pede qual que é o ponto mais baixo. Mais baixo do primeiro ponto de interseção que eu quero marcar, que é esse aqui. Ó. Bom, eu quero lembrar que nós havíamos visto que o mínimo do gráfico aqui é 1, certo? Então eu vou colocar o ponto mais baixo como 1. E vou dar Enter. Aqui o 1 aqui digitado, vou dar Enter. Ponto mais alto. O gráfico vai até 20. O meio aqui é mais ou menos 10. Vou colocar 5 aqui, que é o ponto upper bound, né? Mais alto depois da interseção, certo? Vou colocar 5. 5, dou um Enter. Ele vai me calcular a interseção. Então tá aí o meu ponto A aqui, 2,53. Eu aproximei aqui, certo? 2,53, mas tá aí o ponto A. Vamos à próxima interseção. Novamente F5. 5. A primeira curva está ok, segunda curva está ok, e ele me pede novamente lower bound, o ponto abaixo dessa interseção. Vou colocar 5, tá? Posso colocar outro valor, 10 por exemplo, 10, esse aqui é o meio aí, né? 10, ponto acima, 20, que é o máximo, ele vai me dar o valor, 15.802. B igual a aproximadamente 15,8. Eu poderia ter carregado esse cursor e levado ele até o ponto, só que isso é bem trabalhoso, certo? Então eu preferi usar essa técnica de digitar direto o valor aí aproximado abaixo e acima da interseção que eu quero. Bom, tendo os dois valores, agora vamos calcular a área. Como é que eu calculo a área? F5, 7, item 7, certo? Essa integral aí da função. E ele vai me pedir o limite mais baixo, que é 2,53. Está vendo que o cursor está marcando aqui a reta. Então, a primeira área calculada, assim que eu digitar os dois limites, vai ser abaixo da reta. Vamos lá, então. 2,53, Enter.
15.8, que é o upper limit, está aqui, né? Ponto 8. Dou um Enter. Ele vai tracejar e vai me dar um valor para essa área aí, 113.89 unidades diárias, certo? Bom, eu coloquei aqui como 113.9 aproximadamente. Bom, agora vamos calcular a outra área, que é abaixo da parábola. Novamente, F5, item 7, que é a integral aqui, ó, item 7. Antes de dar o limite mais baixo, que é o 2.53, eu quero garantir que está em cima da parábola esse cursor. Não está, tá vendo? Então vamos mudar aqui, vamos colocar em cima da parábola. Está em cima da parábola agora? Vou mandar um pouquinho com ele. Sim, agora sim. Lower limit, 2.53. Porque se eu não garantir que esteja em cima da parábola esse cursor, ele vai me calcular a mesma área embaixo da reta. Eu quero a área embaixo da parábola. 2.53, Enter. Upper limit, 15.8, Enter. Agora sim, né? Vai me tracejando aqui e vai me calcular a área toda aí, 2.30, 746. Então, se 2.30, 746 é essa área toda embaixo da parábola e 113.9 é a área embaixo da reta, subtraindo as duas medições aí, eu obtenho 116,8, 3 pontinhos aqui aproximadamente, que é a área A0, certo? Que é essa área aqui que sobrou aqui mais clara. Ok? Então tá aí, calculado graficamente. Agora vamos ao cálculo através da integração. Este cálculo aqui. Então queremos integrar entre A e B, g de x menos f de x. Então vamos lá, vamos pegar a integração, que é a segunda função, e está aqui no número 7, aqui em azul, certo? Aqui, ó, marcado em azul. Está aqui a integração na tela. Eu vou fechar já o parênteses aqui, para que eu não esqueça no final de fechar o parênteses. Vou para o meio do parênteses e vou digitar g de x. Menos de número, certo? Menos 0,3x. Poderia digitar 0,3, também daria certo. X ao quadrado. X ao quadrado. Mais 6x. Mais 6x. Menos 8. Como é menos de operação, menos 8 funciona. Certo? Isso tudo eu vou subtrair quem? F de x. Então eu vou abrir parênteses para separar bem f de x. Abrir e fechar parênteses. Aqui eu vou colocar f de x. F de x é 4 mais 0,5x. 4 mais 0,5x. Ok? Bom, saio, coloco vírgula e a minha variável aqui. Variável é x. Coloco vírgula, limite inferior 2.53. Coloco vírgula, limite superior 15.8. 15.8. Certo? Estando tudo digitado, vamos dar enter para ver se está tudo correto e ele vai calcular a área. Calculou rapidamente aqui, 116.856 unidades diárias. Ok? Aproximadamente igual ao calculado no gráfico. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.